Como crescer na vida espiritual? Este é o tema dessa nossa nova série de estudos, onde estaremos desenvolvendo 8 lições. Você já pôde receber em PDF todo o roteiro, dando uma visão panorâmica de como cada um desses temas será tratados. E hoje nós estaremos trazendo então a primeira lição, que tem por tema a vida de louvor. Vamos orar? Deus, nós te rendemos graças por nos conduzir de acordo com a tua vontade. Obrigado por cada momento que vivemos nesta terra, na certeza de que estamos debaixo dos cuidados do Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor e por nos fazer refletir na tua palavra. Abra os nossos corações e entendimento para ouvir a tua voz a cada reflexão que estivermos fazendo nesta série, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, família BCNB. A vida de louvor. Por 2 razões, o livro dos Salmos oferece um ótimo ponto de partida para quem deseja refletir como crescer na vida espiritual. A primeira razão é porque os Salmos apresenta uma rica expressão da fé de Israel. Estes cânticos são afirmações públicas das verdades que os israelitas consideram ser de suma importância na vida. Para nós, a leitura dos Salmos é um imenso privilégio porque expressaram as prioridades de Israel no culto público, preservadas no seu inário ou livro de cânticos. Aqui é o tipo de fé que encoraja o crescimento. Martim Lutero disse que o livro dos Salmos bem poderia ser chamado de uma pequena Bíblia. Em qualquer ocasião, podemos achar nos Salmos algo que conforma então com nossa necessidade, como se tivesse sido colocado ali puramente para o nosso benefício próprio. A segunda razão é porque um grande número dos salmos são confissões pessoais de confiança ou esperança em Deus em meio a períodos difíceis. Eles registram os profundos desejos individuais de crentes no meio de séria dificuldade, orações íntimas tais como podiam ser incluídas num jornal espiritual contemporâneo, expressando uma ampla gama de experiências bem pessoais, desde que o desespero esmagador, desde então o desespero esmagador à alegria exuberante. Nisso, vemos a relevância dos salmos para todos os tempos, na qual, de igual modo, sua importância, ou seja, a importância dos salmos, se destacavam na vida de Jesus. Como podemos perceber, em toda a sua trajetória nessa terra, Jesus trazia em sua memória muito deles, citando-os na conversa diária, como pode ser visto em Mateus 21:16, na pregação pública, como pode ser visto em Mateus 21:42 e 22:44, nas orações, tanto de agonia, Mateus 27:46, como também de confiança, Lucas 23:46. Outros sim, os seus discípulos davam grande valor aos salmos. João 2:17, nós podemos observar isso. Os pregadores talentosos usaram os salmos para explicar, confirmar, amplificar e ilustrar os seus ensinamentos. Atos 2:25-28, 34, 4:25-26, 13, 33 e 35 são textos então em que podemos ver o uso dos salmos então através destes pregadores. Os escritores do Novo Testamento, como por exemplo o texto de João 19:24, versículo 36, Romanos 4, 6, 8, 8, 36, 1 Coríntios 10, 26, 2 Coríntios 4, 13, 1 Pedro 3, 10, Hebreus 1, 5, 7, 8, 10, 12, depois Hebreus capítulo 7, 15, Hebreus capítulo 10, 5 e por fim Apocalipse 2, 27.
Sendo de tanto valor para os crentes do Antigo Testamento, e mais significantemente para Jesus em sua missão nessa terra e na vida dos primeiros cristãos, sem dúvida, o livro dos Salmos continua sendo importante para o desenvolvimento espiritual dos cristãos em qualquer época. Para enriquecer a vida espiritual dia após dia, todo cristão precisa, a exemplo de Jesus, fazer uso, melhor dizendo, desta coleção impressionante de louvor público e privativo que são os Salmos. Com o ensinamento dos Salmos, Paulo foi convencido então de que estes grandes cânticos israelitas têm incomparável valor pedagógico. Ele afirmava que, como uma seção altamente estimada do Antigo Testamento, os Salmos foram escritos para nos ensinar. E quando compartilhou essa convicção em Romanos 15, 3 e 4, ele a fez citando o Salmo 69, 9, em que, conforme a ordem, ambos dissem: os insultos daqueles que te insultaram caem sobre mim. Romanos 15, 3, 4, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Salmo 69, 9. Uma das grandes verdades que os Salmos querem que aprendamos é a importância vital do louvor. Não estamos incitados a louvar a Deus porque Ele próprio precisa de louvor. Quem o precisa somos nós. Não somos capazes de crescer na vida cristã sem o louvor. A vida sem louvor pode tornar-se egocêntrica, autodirigida e automotivada. O louvor a Deus identifica as nossas prioridades, expressa nossa dívida e reconhece nossa dependência contínua dele. Deve ser um ato deliberado de nosso louvor diário pessoal, que significa o reconhecimento de Deus. Apreciação profunda, entenda isso, é uma parte natural de prazer compartilhado. Expressões como "não foi maravilhoso", "magnífico", "não é que lindos", revelam o nosso altruísmo, que sedimenta então a declaração de Paulo em Filipenses 2, de 1 a 4, onde assim disse: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, a exaltação, tu és digno, feita ao Senhor, pode ser exemplificada pelo grito repetido da multidão exultante quando um atleta vitorioso faz a volta de honra depois de ganhar uma corrida. Isso pode ser visto em Apocalipse 4, 8 ou 11, onde assim lemos: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A vida de louvor
Ela é uma das lições da prática cristã que nos mostra como crescer na vida espiritual. Por isso, no Salmo 22, com o salmista aprendemos que, sejam quais forem as circunstâncias, o adorador verdadeiro louva a Deus por quem Ele é. Aprendemos com este salmo que o louvor não deve ser limitado aos dias mais alegres da vida. Mesmo na escuridão extrema, o salmista mostra que seremos sábios se pensarmos naquelas coisas que nos dão motivos de magnificar a Deus, apesar da gravidade das adversidades da vida. O próprio Jesus pensou neste salmo quando ele levou os nossos pecados na cruz. Nele, de uma maneira assustadora, as primeiras palavras expressam a mesma angústia que teve Jesus nas horas mais aflitas de sua vida, que foi quando ele estava concluindo a sua missão de trazer a salvação para um mundo perdido nas trevas do pecado. Salmo 22:1 lemos: meu Deus, assim diz o salmista, por que me abandonastes? Em Marcos 15:34, Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Crescemos como cristãos quando, de propósito, ao invés de focalizar inicial ou primariamente as nossas falhas, necessidades, dificuldades ou aspirações, concentramos na natureza, caráter e atributos imutáveis de Deus. Pense nisso. E agora, auxiliado pelo roteiro em PDF, reflita com o seu grupo sobre a temática da meditação de hoje, que tem por tema a vida de louvor, com base nas declarações dos Salmos 22, 67, 89, 145 e 150. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.